Hoje eu quero falar sobre a segunda melhor coisa que eu aprendi na terapia. Mas por que a segunda, Luiz? Porque a primeira eu já falei aqui no canal. Tem um outro vídeo, vou botar aqui no card, em que eu falo a melhor coisa que eu aprendi na terapia, que é o reforço positivo. Então vamos para a segunda. A segunda melhor coisa que eu aprendi na terapia e que mais me ajudou ultimamente ela não tem um nome específico, porém é basicamente que os seus problemas são maiores dentro da sua cabeça do que eles são na realidade. Então assim, por que isso acontece? Geralmente quando você tem algum problema, se você já é ansioso, se você tem alguma coisa ou algo que está acontecendo na sua vida, você vai ficar ruminando esse problema o tempo inteiro dentro da sua cabeça. Você vai ficar buscando aumentar esse problema, gerar um pensamento catastrófico em relação a ele, pensar sempre no pior cenário. Nosso cérebro ele é muito bom em ativar esse efeito de defesa, porque afinal ele quer que a gente se defenda. Então, você vai sempre pensar no problema como algo muito grande para ser resolvido. Isso vai te gerar muita ansiedade, muita ansiedade. E o pior é que você vai sempre pensar no problema e nunca vai buscar a solução para o problema, porque você tá sempre refém desse problema, refém desses pensamentos que estão dentro da sua cabeça. E isso por ter ansiedade e por catastrofizar as coisas, eu sempre imaginava que o problema era enorme demais para ser solucionado. Mas não só isso. Alguns problemas que nem existiam eram criados dentro da minha própria cabeça e eu transformava eles numa catástrofe gigantesca. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, voar de avião. Hoje eu perdi o medo de voar por causa do Lito, do Aviões e Música, inclusive. Porém, por exemplo, eu fiz uma viagem em seguida daquele acidente da Voipes que teve no Brasil. E vou fazer uma viagem de avião daqui a uns meses. E recentemente caiu um outro avião, né, lá na Índia. O que acontece é que, ao ver essas notícias, ao ver essas coisas, essas catástrofes que aconteceram, que são realmente muito ruins, o cérebro ativa um modo de defesa e começa a te dar medo novamente de voar, mesmo que eu tenha perdido isso. E qual que é o problema disso? O problema é que se isso fica dentro da sua cabeça, você não consegue resolver esse problema. Você vai continuar ruminando isso e imaginando que, por exemplo, o seu avião vai cair. E como que você faz para transformar algo que parece insolucionável, que parece catastrófico, que parece que vai acabar com a sua vida, em algo real, que mesmo que seja difícil, existe uma solução ou uma forma que você vai tentar lidar com esse problema? Bom, primeiro você pode escrever. Eu tenho cadernos aqui, inclusive fiz um vídeo, não é esse aqui que eu escrevo, esse que eu uso para fazer os vídeos, mas eu fiz um vídeo aqui falando como eu tenho usado os cadernos para tirar as coisas da minha cabeça e colocar no papel. E um desses cadernos é o caderno das Morning Pages, que todo dia eu escrevo cedo. Geralmente eu tiro algumas ideias que estão dentro da minha cabeça, algumas coisas que estão me atormentando ali, e que quando você coloca no papel, quando você escreve, quando você precisa ter o ato de escrever, você percebe que esses problemas não são tão grandes quanto eles parecem dentro da sua cabeça. Recentemente eu estava conversando com a minha esposa sobre isso, apareceu, a gente estava conversando ali, ela estava falando sobre algo, e ela estava meio frustrada com isso. E eu disse para ela sobre essa questão de transformar os problemas em algo real, em transformar o problema em algo tangível, que você consegue quase que pegar. Porque aí você, ao invés de ficar fugindo desse problema e ruminando o que ele pode causar, você vai buscar solucionar. Então, escrever tem sido algo que tem me ajudado muito. E eu tenho certeza que vai te ajudar também. Porque a gente consegue colocar em palavras um pensamento organizado, mesmo que ele não seja muito bem feito, mas você precisa organizar o pensamento para fazer uma frase. Você consegue transformar aquilo que só está rodando dentro da sua cabeça em algo real, mais tangível. A segunda forma é falar com alguém sobre o seu problema. Aí precisa ser, logicamente, uma pessoa de confiança. Por exemplo, eu converso muito com a minha esposa. Então, quando a gente conversa, a gente fala sobre esse tipo de coisa, os problemas que estão latentes da nossa vida. E muitas vezes o outro, além de te entender, te dá alguma opinião, te passa alguma visão que você não percebeu sobre aquele problema. Eu vou dar um exemplo. A gente foi viajar para a Argentina ano passado e eu estava extremamente preocupado com a questão do dinheiro, de trocar dinheiro, de ter o chip para conseguir ter internet e tudo mais. Eu estava muito consternado com esse problema. Eu falei isso para ela, ela pegou e encontrou um grupo de brasileiros lá e tudo mais. E ela achou uma pessoa que era inclusive um brasileiro que faz todo esse trabalho para você.
Ela te ajuda nessa chegada ao novo país. O problema não estava resolvido. Mas dentro da minha cabeça, parecia que eu ia ficar sem dinheiro, eu não ia conseguir pegar táxi, eu não ia ter internet, eu não ia conseguir chamar Uber, não ia conseguir fazer nada em outro país. Percebe como que essa ideia que estava dentro da minha cabeça é completamente irreal, justamente porque ela está só aqui no mundo das ideias. Mas bom, pode ser que você não tenha alguém para falar, ou que você não queira falar de algum problema. Existe outra forma, que é você falar para si mesmo. Abrir, por exemplo, sei lá, gravar um áudio, gravar um vídeo, falar sozinho. Eu lembro quando eu era criança, que eu achava muito estranho que meu pai falava sozinho. Ele falava muito sozinho, assim, ele conversava muito sozinho. E hoje eu entendo, né? Porque muitas vezes eu falo sozinho. E às vezes eu tô dirigindo e tô falando sozinho. Porque a gente precisa externar isso, colocar para fora os pensamentos, as coisas que estão passando, os sentimentos que a gente está sentindo. Os sentimentos que a gente está sentindo é ótimo. Mas assim, a gente precisa externar isso. Se você sempre mantém tudo dentro da sua própria cabeça, além de ficar completamente sobrecarregado, elas nunca se tornam algo real. Os problemas sempre, sempre, sempre estarão acima de você. Porque tudo que está no mundo das ideias, ele pode virar qualquer coisa. No mundo das ideias, você consegue criar infinitas possibilidades, infinitos, por exemplo, histórias, né? Você consegue criar histórias completamente fictícias e tudo mais. Enquanto no mundo real, não. No mundo real, as coisas são como elas são. E eu tenho falado muito isso sobre outras coisas, né, com alguns clientes e tudo mais, que é sobre tirar as coisas de um pedestal, de um altar que você coloca. Eu tenho falado isso muito para criação de conteúdo, mas serve muito para essa ideia, que quando você coloca os problemas num pedestal inalcançável, que está dentro da sua cabeça, eles nunca vão conseguir ser solucionados. Ao invés disso, se você colocar eles no papel, muitas vezes você percebe que ele é um pensamento bobo. Ele é um pensamento bobo, que não faz sentido você pensar aquilo. Vou dar o exemplo agora da viagem que eu vou fazer de avião. Caiu esse avião e eu tava pensando, pô, o meu voo, veio aquele medo. E aí eu comecei a pensar, pô, peraí, deixa eu ver, quantos voos por dia tem entre as duas cidades que eu vou fazer o voo? Quantos voos tiveram, sei lá, no último ano entre essas duas cidades? Cara, será que o meu vai ser o escolhido para cair? Sabe? E aí, caiu lá na Índia. Aí eu vi um vídeo até do Lito mesmo falando, e os índices de segurança no Brasil são muito melhores que o da Índia. Por mais que a Índia tenha melhorado nos últimos anos, os índices de segurança no Brasil são um dos melhores do mundo. Então, será mesmo que vai acontecer? Nem era o mesmo avião, e é a primeira vez que cai um avião desse tipo, deu algum problema muito catastrófico. Coisas assim não acontecem o tempo todo. Você achar que vai acontecer com você, primeiro, é irreal porque você está criando algo dentro da sua cabeça, e depois você achar que você é muito escolhido, né? Porque no meio de milhões e milhões de voos todos os anos, o seu que vai cair. Mas isso serve para outros problemas do dia a dia. Eu tenho, por exemplo, um problema muito grande em ligar para resolver as coisas, porque eu acho que vai dar um trabalho enorme de fazer. E recentemente eu tive que fazer 2 ligações para resolver 2 problemas, um para Vivo e outro para marcar uma consulta. Para Vivo demorou 15 minutos e para marcar a consulta 5 minutos. Isso reforçou pro meu cérebro da próxima vez que, cara, se eu precisar ligar, talvez seja mais rápido do que ficar tentando por outros meios, sabe? Por mais que eu não goste de ligar, o problema não é impossível de resolver quanto eu pensava. Então, você precisa tornar os seus problemas reais. Encontre um caderno, encontre algo, crie um grupo com você mesmo no WhatsApp, grave áudios, mas transforme os problemas que estão dentro da sua cabeça em algo real e tangível. Agora aqui na tela final vai estar aparecendo tanto o vídeo da melhor coisa que eu aprendi na terapia, que é o reforço positivo, quanto o vídeo dos cadernos. Como que eu tenho usado cadernos para ser menos ansioso. Abraço, vai assistir um desses 2 vídeos, escolhe aqui, vai estar um em cada lado. E até a próxima.